Irmão, você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo 5. O tema da mensagem hoje é: só Deus conhece o nosso coração. Às vezes nós somos julgados, às vezes nós somos encostados na parede por uma palavra, por um gesto, mas só Deus conhece o nosso coração. Só Ele. Provérbios 3, 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Só até aí. A amada igreja pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o nosso coração é um dos principais órgãos do nosso corpo, ou o principal. A função do nosso coração, a função dele tem várias funções. A primordial, a principal a função primordial do coração é bombear o sangue para todo o corpo, considerado a estrutura central do sistema circulatório, bombeando sangue oxigenado arterial, que é o sangue arterial, para as diversas partes do corpo, e para os pulmões o sangue venoso, cheio de gás carbônico, para ser novamente oxigenado. Então isso é o corpo humano na sua plenitude, depende do coração. Às vezes você está aí com a situação difícil de um amigo, de um parente, lá no CTI, aí a pessoa fala assim, o médico diz, o cérebro já parou, mas o coração continua funcionando. Aí fica esperando a notícia do coração parar de bombear, para poder a pessoa então vir a óbito. Então, amados, até no mundo espiritual e no mundo físico, se a pessoa for agredida, levar um tiro, talvez numa certa parte do corpo, ela sobrevive, mas se ela levar um tiro no coração, 99% de chance dela morrer. O mundo espiritual, o inimigo tenta atacar onde? O coração. Então, os dados inflamados do inimigo, quando você entra ali em Efésios capítulo 6, da armadura de Deus, tem a couraça para justamente defender cada um de nós dos dados inflamados do inimigo que vão direto no nosso coração. A couraça é para tampar ele. Então, amados, mas muitas pessoas deixam seu coração exposto. Deixa seu coração exposto às suas vontades, à vontade do mundo, à vontade da carne. Então a pessoa passa o quê? Ela passa a ser fragilizada com isso. Mas vamos lá. E o texto que a gente leu aí, para a gente guardar, por quê? O homem, ele é pecador e é falho. Pastor, eu não peco não. Peca. Nós pecamos até no pensar. Talvez não falou nada, mas você está pensando assim, tomara que aconteça isso com essa pessoa. Tomara que ela perde o emprego. Você está no momento... Isso vem lá da natureza humana, desde o tempo de Adão. Se Adão e Eva pecaram, todos nós pecamos, diz a palavra do Senhor. Mas tem um segredo, que a gente pode ser perdoado no mesmo dia. Está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. No mesmo dia que a gente tiver aquele mau pensamento, aquele momento de usar só o ser humano, deixar o lado espiritual de lado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque às vezes naquele momento de ira, da ira santa, não é que você vai bater na pessoa, mas talvez você pensar, talvez numa coisa ruim, quando aquela pessoa você já está pecando. E a igreja precisa ser santa, 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 cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Pastor, mas isso é difícil. Mas porque às vezes você chega em casa, você tem aborrecimento, às vezes você sai de casa sorrindo, chega no serviço, tem aborrecimento talvez com o vizinho, tem dentro do ônibus, tem no trânsito, são vários lugares, mas o nosso Deus tem cuidado de nós. Verdadeiramente Deus tem cuidado de nós. Outra coisa, o homem tem o quê? Vontade própria.
E a nossa vontade sempre vai nos fazer padecer, sempre vai nos fazer cair, as nossas vontades. A vontade que precisa ser exercida e colocada em prática na vida do ser humano é a vontade do nosso poderoso Deus, aleluia! A gente não faz errado, mesmo que a gente for chorar naquele momento, mas sendo aplicada na nossa vida a vontade de Deus, tudo vai dar certo, em nome de Jesus, porque Deus sabe o dia de amanhã, coisa que a gente não consegue enxergar. Você pensa no dia de amanhã vai ser isso e isso, já está programado na nossa cabeça, como vai ser o dia de amanhã. Eu vou tomar café na padaria tal, eu vou fazer isso, depois vou no banco, depois vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou chegar, vou ver esse filme, vou ver esse jogo e vou dormir. Assim talvez você está pensando, mas talvez nada disso vai acontecer. Muitos nem vão amanhecer, muitos vão passar a noite no hospital, muitos vão amanhecer, talvez, passando mal de algum tipo de enfermidade. Muitos vão amanhecer normal, mas não vai acontecer dessa forma, de talvez você pense em almoçar em um lugar, nem, você fica até sem almoço, porque você está na fila do banco, você não sabe o que vai acontecer. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus é o princípio e o fim, então Ele sabe todas as coisas. Outra coisa, o ser humano tem entendimento próprio. Esse entendimento próprio também tem derrubado vários pastores, vários missionários, discípulos, apóstolos, como queira que a pessoa se autodenomine, membresia, porque a gente tem um entendimento próprio nosso. Então, você chega na igreja e fala assim, hoje o louvor podia ser só corinho de fogo. Aí você chega na igreja, não tem nada de corinho de fogo, não canta nenhum. Mas por causa de quê? A igreja está debaixo de oração, então é cantado na igreja aquilo que Deus coloca no coração dos levitas, das pessoas que fazem, dos ministros de louvores. Então ali, Deus sabe o que é que a igreja está precisando. Deus sabe o que é que você está precisando. Deus sabe o que é que você vai buscar nessa noite. Você não veio aqui só porque você gosta de vir aqui na igreja. Você gosta, mas você sempre tem algo a pedir ao Senhor ou algo já a agradecer a Ele. Então por isso você está aqui, você tem um compromisso com o Senhor. Então nós precisamos verdadeiramente pedir, porque nós pedimos muito, né? Às vezes agradecemos até pouco, mas o Senhor conhece o nosso coração. Por isso que o tema da mensagem de hoje é só Deus conhece o nosso coração. Quer dizer, nós julgamos até pessoas que só vêm na Santa Ceia, nós já pregamos isso aqui, ou só vêm no dia que está precisando. Mas Deus conhece o nosso coração, também conhece daquelas pessoas. E Deus vai tratar com elas também, conforme trata conosco. Então, amados, o texto que nós acabamos de ler, diz para confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. E não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Para a gente não fazer isso de forma nenhuma. Porque o nosso entendimento vai nos fazer fracassar. Vai nos levar à derrota. Vai nos levar a uma queda brusca. Então nós precisamos confiar no Senhor e não apoiar no nosso próprio entendimento, que sempre é errado. Na maioria das vezes é errado. Então, amados, quantas pessoas têm passado por dificuldades, por não ouvir a voz de Deus e fazer a sua própria vontade? Quantas pessoas? Nós vemos aí pessoas que estão lutando, mas parece que a batalha não tem fim. Às vezes é de madrugada, parece que a madrugada, o amanhecer nunca vai acontecer, que a batalha é ferrenha. Mas se você for conversar com aquela pessoa e ela expor para você o que ela fez, o que ela está fazendo, aí você vê, você está no deserto. Você está no deserto, coisa que você procurou. Às vezes a pessoa pergunta, por que eu estou passando por isso? Aí você pergunta à pessoa, você está bem com Deus? Você tem buscado a presença de Deus na sua vida? A pessoa fala assim, de vez em quando eu busco. Então, será que está certo isso? Se a gente come e bebe todo dia? Então a presença de Deus é por último, é em segundo, é em terceiro, é em quarto? Não. A Bíblia manda a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então, amados, então a pessoa, quando ela busca por seu próprio entendimento, suas próprias vontades, então ela tem o quê? Péssimas atitudes na sua vida, no seu caráter, porque nós somos falhos, péssimas tomadas de decisões. Isso inclui o quê? Namoros, casamento, vida profissional, indo a lugares inapropriados para um cristão. Tem muitas pessoas hoje orando para aquele marido que bebe, aquele marido que fuma, aquele marido que é bagunceiro, ou então para aquela mulher que é bagunceira, que bebe, que fuma, mas lá atrás, o seu coração, o coração daquela pessoa que escolheu aquela outra, enganou aquela pessoa. Então, aí você foi, meu coração está falando que essa aí é metade da laranja. E aí não é metade de laranja nada. Aquele é um limão azedo. Mas acontece o seguinte, mas você olhou o quê? A aparência. Nós procuramos a nossa metade da laranja pela aparência, pelo corpo, pela situação financeira. Nós não conseguimos enxergar o interior da pessoa, o coração da pessoa, né? Então, que muitas respostas procedem do coração. Então nós temos que ficar ligados que o coração, ele joga para a mente e a mente para o coração. Então nós temos que ter esse entendimento, que o coração mexe nas nossas emoções, nas nossas decisões. Mas muitas pessoas acham que não. Então estou pagando um preço aí. Puxa vida, meu Deus, fulano bebe demais. Mas quando você casou, você sabia. Mas ele era bonitão. Ela era a menina mais bonita do bairro, né? O serviço também na vida profissional. Eu quero ficar nesse serviço aqui, eu quero fazer essa matéria, né? Hoje eu sou médico, vai ser um péssimo médico. Por causa de quê? Na verdade você ia ser engenheiro, mas você ficou ali por causa de alguém, porque alguém falou assim, não, aqui vai dar mais dinheiro. Mas você não gosta daquela profissão, você não tem assim, vamos dizer, você não tem jeito para médico, mas você formou médico. Aí você trata os outros de qualquer jeito. Ninguém vai em médico, ninguém vai no hospital, porque quer não. Você vai ali como paciente ou para ficar de acompanhante. Então, às vezes quando eu vou aí fazer visita em hospital, e às vezes ficar de acompanhante, eu vejo como as pessoas que trabalham lá tratam as pessoas. Tem pessoa que vem ali, só falta te pegar no colo, até o paciente, né? E fica ali, você vê que a pessoa ela tem jeito para a coisa. Ela sim pode ser enfermeira, técnico de enfermagem, pode ser médico. Mas tem pessoa não, vira para cá. Me dá o braço para me tirar, me medir pressão, levanta a banda, para me ver quanto você está, a sua temperatura. É assim que conversa com a pessoa que está lá, precisando do atendimento? Claro que não é, mas ela não tem jeito para aquilo. Ou então está levando algum problema da sua casa para o trabalho. Então, por causa de quê? Porque talvez sua mente e seu coração estão atribulados. Não pode fazer isso, irmão. E nem também quem trabalha num serviço mais simples, que é o comércio, atender os outros no arranco. A pessoa vai comprar ali com aquela pessoa? Não vai. Então nós precisamos entender que a igreja, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo com o coração sangrando, nós temos que fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Irmãos, as pessoas estão andando totalmente sem rumo, sem direção. Totalmente sem rumo e sem direção. Se ela chega num lugar, vê que não está bom ali, ela vai para outro. Enquanto ela não sentir que aquela noite dela vai ser preenchida pelo aquilo que ela pensou lá na casa dela, ela não sossega. Nós, quando éramos mundanos, conforme a gente falava antigamente aí, e vivíamos rodando aí, pulando, né, de bar em bar, até encontrar uma solução que fosse preencher a nossa noite. Então, você saia no barzinho, aqui não está bom. Não está bom porque não tinha o que eu queria naquele bar, naquele momento ali. Então passava para outro. E isso aí ia rodando a madrugada toda, gastando dinheiro, estragando saúde, arrumando confusão, e vai por aí afora.
Quem está aqui que já rodou na noitada fora aí, antes de conhecer Jesus, sabe o que eu estou falando. Você fica como andando com uma pessoa desenfreada, sem direção, você quer resolver a sua situação. Então, e tem que ser do seu jeito. Aí como você não vai achando, você vai procurando uma forma, você vai se adequando aonde você aparecer, assim, já é quase 5 horas da manhã, aqui eu tenho que dar um jeito. Então, irmãos, aí você vê que cada vez mais você está mais afundado no fundo do poço. Mas Jesus, Ele veio para mudar a minha e a sua história, aleluia. Ele veio para não nos dar várias direções, mas uma direção. Uma só direção, um só caminho, que é Jesus. E esse que está aqui dentro, que está passeando na igreja, fala assim, eu estou te esperando, seja firme, continua prosseguindo, continua sendo verdadeiramente cristão, me adorando de espírito e em verdade, porque eu estou à procura dos verdadeiros adoradores. Quero que você, a sua família, a sua casa, venha morar comigo. Mas nós temos que ser perseverantes diante das lutas, diante das dificuldades. Então, amado, estão andando as pessoas totalmente sem direção e sem rumo. Mas, para quem tem um coração quebrantado, o Senhor protege, o Senhor trabalha naquele coração. É um coração maleável, um coração macio, um coração fácil de ser mudado, ele de pensamento, de emoção. Então, ali o Senhor trabalha naquele coração. O Senhor não consegue trabalhar no coração de pedra. Se a pessoa quiser, Ele trabalha. Mas às vezes a pessoa não quer. Ela não quer. Então ela tem um coração de pedra, mas se o Senhor quiser, Ele trabalha naquele coração de pedra, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Salmos 34, 18. O coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, aleluia. E salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor, perto das pessoas que têm o coração quebrantado. Então, amado, quando você está na presença de Deus, pode ter certeza que o seu coração, nosso coração, é maleável. E Deus põe para lá, e põe para cá, e põe para cima, e põe para baixo. Ele trabalha nele, ali tirando aquela angústia que está no seu coração, regando o coração que está se partindo de tanta dor, de tanta amargura, que às vezes a pessoa está com vontade até de tirar a sua própria vida. Tão amargurada que ela está, tão triste que ela está. Às vezes até vai chegando em casa, ela sente aquela vontade de voltar para trás, mas como você tem um Deus forte e poderoso e você confia nele, porque você tem um coração quebrantado, você entra, parece que você está entrando no matadouro, parece que você está carregando uma cruz muito pesada, parece que você verdadeiramente está entrando para um lugar onde você vai receber mais uma chuva de acusações, uma chuva fala que você não presta, que você não pode estar ali dentro, que você não deve estar ali dentro, mas você vai caminhando para lá, porque você sabe que à sua frente, à nossa frente, vai o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Um Deus que peleja por nós, um Deus que fala assim, eu sou contigo, eu vou fechar a boca do leão que está lá dentro te esperando, porque eu estou à sua frente, eu te guardo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra fiel da minha justiça, aleluias! Glória a Deus, aleluias! Aleluias! Santo, santo é o Senhor. Irmãos, só Deus conhece o coração do homem. Só Deus conhece o coração do homem. Às vezes, nem nós conhecemos o nosso coração, ele é enganoso. Então, amados, às vezes você pensa assim, meu coração está me pedindo para fazer isto. Meu coração está voltado para me fazer isso. De outra forma, meu coração está falando para mim não fazer isso, não ajudar. De outra forma, meu coração está pedindo para mim não ir naquele lugar. E vice-versa, às vezes o coração está pedindo para você ir naquele lugar. Então, amados,
Aí, olha o perigo que você está enfrentando quando você não tem Jesus. Meu coração, como está o seu coração? Como está o meu coração? O nosso coração, ele é enganoso. Será que ele está mandando a gente para um lugar certo, um lugar correto? Será que está mandando a gente falar? Será que está mandando a gente falar? Nós somos presos nele, ele está dentro de nós, ele guarda emoções, ele trabalha com a mente trabalha com ele. Então, olha o perigo de quem não tem Jesus. Jeremias 17, 9. Então, amados, nós temos que ter Jesus na nossa vida. Nós temos que ter Deus trabalhando na nossa vida. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Deus. Deus conhece. Mas para nós não conhecemos nosso coração. Ele engana a gente, irmãos. Quantas vezes você passou num lugar e você ajudou uma pessoa porque o seu coração te enganou, aí lá na frente você fica sabendo, aquela pessoa que dinheiro que você deu lá, a pessoa foi comprar droga com ele. Seu coração te enganou porque aquela conversa, às vezes eles usam muito, uma criança no colo, às vezes vem, não sei o que, estou precisando, para inteirar para comprar uma caixinha de leite, não sei o que. Então, amados, não estou falando que você não deve ajudar, mas estou falando que o coração engana. O coração engana. Então nós precisamos vigiar nessa parte. Só Deus conhece o nosso coração, nem nós conhecemos. Porque muitas vezes nós tomamos atitudes que não precisávamos tomar daquela forma, naquela hora, que dava para esperar, mas o nosso coração é agora, é hoje. Você fez aquilo hoje, você tem pagado um preço muito alto por aquilo que você fez, por causa do coração. Irmãos, tem vezes que você até verdadeiramente foi tocado, mas você não entendia ou não entendeu o que seu coração fez com você naquele momento, e verdadeiramente estava acontecendo algo diferente, mas você não conhecia. Então nós precisamos tentar entender o nosso coração. Quem que vai fazer nós entendermos o nosso coração? O Espírito Santo. Você vai buscar nele resposta. Por que está passando? Eu estou passando por isso, por aquilo. Será que eu devo fazer isso? Será que eu não tenho que fazer? O que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus, para ver se é essa atitude que eu vou tomar, para ver se é isso que eu vou fazer. Vamos ver uma passagem onde as pessoas estavam conversando com Jesus, mas não sabiam que era Jesus. Eles estiveram com Jesus, aí Jesus ressuscita, mas eles não sabiam que era Jesus. Lucas 24, 32. Glória a Deus. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, era 2 discípulos descendo para Emaús. Eles estavam ali, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Então, tinha ido visitar os discípulos, depois estava descendo para Emaús, Jesus juntou com eles, estava descendo com eles, conversando com eles. Aí eles não conheceram Jesus, o coração deles ardia, porque eles já tinham conversado com Jesus, então está descendo Jesus quietinho, para ver o que eles iam falar. Aí chegou lá numa, uma hospedaria, um hotel. Aí Jesus comeu com eles ali, eles pediram para Jesus ficar aquela noite, que eles pagavam tudo, né? Aí eles falaram assim, aí quando Jesus teve a atitude de partir do pão, eles viram que era Jesus. E aí, por isso que o nosso coração ardia quando a gente falava com Ele. Então o nosso coração, quando a gente fala com Jesus, ele arde. O nosso coração, ele começa a saltitar dentro do peito, porque você está sentindo uma presença muito forte do Espírito Santo. Você está sentindo verdadeiramente que Deus está ali. Você não está sozinho, você está sendo protegido de Deus, você está ouvindo Deus falar com você, você está verdadeiramente sentindo que Deus está trabalhando em cima daquilo que você está passando. Você está sentindo verdadeiramente as mãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família.
Deus está ali, aleluias, e o seu coração começa a saltitar no peito, e você vai falando, e às vezes a lágrima vai descendo, e palpita de um lado, a lágrima desce do outro, Deus enxuga a lágrima, e vai te mostrando, eu sou contigo, por onde quer que tu andares, aleluia. É assim que Deus faz, o trabalhar de Deus. A vontade é nossa às vezes, mas o trabalhar de Deus, mas a vontade também precisa ser de Deus. As vontades que nós falamos aqui, irmãos, não é qualquer vontade. Tem a vontade do ser humano, aquela vontade, vamos dizer, de um alimento. Eu estou com vontade de comer um pudim de queijo, né? Um pudim de bolo, de abacaxi, de coco, vai por aí afora. Está me dando até vontade de comer um pudim aí, mas tem que ser um pudim bem preparado. Mas tudo bem, né? Então, não posso falar mais senão, que eu já perdi um bolo aí, mas deixa para lá. Então, está na benção. Mas então, irmãos, essa vontade é diferente de uma feijoada, vontade de comer uma canjiquinha, vontade de comer uma vaca atolada. Estou falando daquelas vontades. Eu estou pensando em ir na casa da fulana, eu estou pensando no hospital, passar a noite para ajudar aquela pessoa, eu estou pensando em fazer uma doação para esse irmão. Essas vontades que eu estou falando, que você tem que orar a Deus e busca, será que eu devo fazer? Será que não vai ser prejudicial para a pessoa? Não. Então você tem que analisar, tem que ter sabedoria para fazer as coisas. É uma coisa, um pastor vê que a irmã está precisando, talvez, de uns agasalhos, de uma roupa, que a irmã talvez reclamou com ele, aí ele vai lá na casa dela sozinho levar esse agasalho para essa roupa, para comprar lá na cidade, roupa novinha, de grife, não sei, dá para a irmã. Só que a irmã é casada. Está certo isso? Não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. Por que esse pastor está te dando isso aí? Então, irmão, quer dizer, ele pensou e talvez ele está fazendo aquilo ali porque o coração dele falou para fazer, para ele ajudar aquela pessoa, mas na hora de entregar ele faz de uma forma errada. Quem que tinha que ir lá? Ele e a esposa dele entregar. Aí está correto, mas ele for lá sozinho, aí a Bíblia diz, a aparência do mal é pior do que o mal. Então tem que ter sabedoria para fazer as coisas, sabedoria até para perguntar aquele irmão que está precisando. Ô irmão, porque tem pessoa que ela tem vergonha, ela tem vergonha de falar que ela está passando por necessidade, que ela está precisando de um pacote de arroz na casa dela, um pacote de feijão, ou um dinheirinho para ajudar ela a pagar a luz nesse mês. Então, ela tem vergonha. Então você tem que, até para perguntar, para ajudar, você tem que saber, perguntar, irmã, tudo bem com a senhora? Só está precisando de alguma coisa? Se tiver, só pode falar que nós estamos aí prontos para isso. Não chega assim, ó, toma você para ajudar a luz da senhora lá. A pessoa, às vezes, não pega, fica com vergonha. Então, irmãos, nós temos que analisar muitas coisas na nossa vida. Então, quando você sente que seu coração está ardendo, né, porque você está sentindo a presença de Deus na sua vida, isso não vamos dizer, para cada um é diferente, não. Isso chama-se relacionamento. Um não é melhor do que o outro, todos nós perante o Senhor somos iguais. Isso chama relacionamento, intimidade com Deus. Aí você sente a presença de Deus na sua vida. Irmãos, também existem pessoas que não deixam Deus trabalhar no seu coração. A pessoa, ela não quer Deus, ela não quer Deus de jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus quer trabalhar naquela vida. Deus quer agir naquela vida. Deus quer mudar aquela vida. Mas a pessoa não quer, mas Deus quer. Deus quer trabalhar. Aí, irmãos, nessa forma, quando chega nesse jeito, fica mais difícil, porque Deus ele sempre trabalha no coração maleável, sempre falando que também trabalha no coração de pedra. Se ele quiser, ele muda. Não fez isso, nós temos exemplo aqui outro dia, na vida do apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, um coração mais duro do que aquele. Deus não mudou o coração daquele homem. Pode mudar o seu coração, pode mudar o coração do seu marido, pode mudar o coração da sua esposa, do seu filho. Pode, ele pode. Hebreus capítulo 3, versículo 8 e 9. Glória a Deus. Não endureçais. Deus quer te ajudar,
Mas a pessoa fica dura perante o Senhor. Mas Deus está ali pronto, Ele sabe. Ele conhece o nosso coração. Não endureçais os vossos corações, como na provação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Deus nem falou, Deus é tão misericordioso que nem falou de murmuração, falou, pois eles me tentaram. Então, quer dizer, são pessoas que tiveram na dependência de Deus, para Deus mandar água, mandar comida, né, que era a carne que vinha nas codornizes, Deus mandou do céu, maná que descia do céu, Deus fazia chuva de maná, para ele, água que saía da rocha, estava na dependência, ainda estava murmurando, achavam que aquilo era pouco, eles que estavam saindo, tinha sido tirado, né, de uma prisão, o povo de 430 anos no Egito, estavam livres agora lá, eles passavam lá verdadeiramente aquela linguagem popular aqui, o pão que o diabo amassou. Mas eles, então, quando eles entram no deserto, que eles estão em graça, não estavam apanhando mais, as suas mulheres não estavam sendo usadas pelos soldados egípcios, mas então eles começam a murmurar contra Deus. Cadê a água? Eu estou com sede, cadê? Sempre que eles falavam isso, Moisés conversava lá com a pedra, ou tocava na rocha de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, saía a água da rocha. Quando Deus falou assim, bate na rocha, saía, fere a rocha, saía, fala com a rocha, tinha que ser assim. Aí teve uma vez que Moisés era para falar, ele bateu. Aí a mão de Deus pesou. Então, amados, é de acordo com Deus. Então esse pessoal que estava aí no deserto, eles estavam murmurando contra Deus. Todos eles, Deus ouviu isso por 40 anos. Todos eles morreram no deserto. Só os que nasceram no deserto de 20 anos para baixo, que saiu de lá, junto com Josué e Caleb. Porque tinha que ter, Deus sempre deixa aqueles para puxar os cabeças para puxar ali, os que nasceram no deserto. Josué foi preparado ali por Moisés, então o restante já ficou para lá morto, para poder ser o cabeça para continuar a obra de Deus. Deus sempre coloca alguém na nossa vida para puxar a gente, para não deixar a gente ficar parado. Ele então está sempre ali usando alguém para nos falar, usando um versículo, usando um cantor, usando, né, um versículo bíblico, alguém falar para você, para fazer o quê? Nos motivar, nos incentivar, nos exortar a ficar firme na sua presença. Sempre. Deus não fica sem falar com a gente não, irmão. Ele fala diariamente. Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, Deus ficou sem falar com a humanidade por 400 anos. 400 anos sem falar. Mas depois Deus começa a falar novamente. E o povo continua errando até chegar o dia do plano perfeito. Deus tinha um plano perfeito, Deus sabia que ia acontecer a mesma coisa, então Jesus envia o seu único filho para nos salvar, aleluia. Então é construída uma nova aliança, que ela começou a ser construída ainda lá no paraíso, mas ali Adão quebrou isso, ele juntamente com Eva. Então Jesus manda o plano perfeito, que esse não vai falhar, e não falhou, e nunca vai falhar, aleluia, chamado Jesus Cristo, aleluias. Então, amados, quem endurece o seu coração padece, fica mais tempo no deserto, ou talvez nem sai dele. Quantas pessoas que saem hoje do deserto e voltam amanhã? Sai amanhã, volta depois da manhã. Então ela já começa a parecer que ela é uma moradora do deserto. Mas é Deus que é ruim de colocar ela lá. Não, Deus não coloca ninguém no deserto. Deus colocou esse povo dele no deserto, porque o povo já tinha perdido a intimidade, perdido o relacionamento. Tinha 430 anos que eles estavam lá no Egito, passando de geração para geração. Já tinha perdido, alguns já estavam até adorando os deuses do Egito. Então, eu vou levar ele para o deserto e vou tratar com eles. Irmãos, você está no deserto, não tem água de jeito nenhum, quando vê essa água da rocha, quem que fez? Deus. Carne do céu, Deus. E eles, de onde estava vindo aquilo? Cadê a fé das pessoas?
Cadê a confiança em Deus? Será que Deus ia tirar o seu povo, ali do Egito, ia colocar num deserto para ele sofrer? Não, nunca! Se Ele colocar qualquer um de nós, Ele cuida de nós no deserto, aleluia! Cuida! Mas nós temos que confiar. Talvez a água não venha agora, venha depois, mas Deus vai te dar água. Ele sabe quanto você aguenta sem água. Ele sabe quanto você pode ficar sem comida, quanto tempo você pode ficar sem comida. Então, amados, mas tem pessoa que não sai do deserto. Não é, as portas são escancaradas a qualquer momento para ela sair, mas ela está duvidando de Deus, do poder de Deus, está murmurando contra Deus, então ela fica lá. Mas nosso Deus, Ele não desanima de nós, aleluia. Nós podemos falhar, nós podemos estar fazendo coisa errada, o nosso Deus não desanima de nós, Ele vem falando para nós todo dia, através de uma palavra, através de você num culto na igreja, para você não desanimar, Ele vem te mostrando que está trabalhando em cima daquilo que você está passando. Todo dia Ele vem falando, de noite fala em sonho, Ele te fala em visões, te mostra algo nos seus sonhos. Ele fala com você, você está tirando assim, um cochilo, Deus está falando com você, você pega a Bíblia para ler, eu vou ler uma história, aquela história já mostra que você é daquilo que você está precisando fazer, aquilo que está acontecendo ali, e te mostra, mas você precisa acreditar, o nosso Deus, Ele não desanima de nós, nunca. As pessoas que desanimam de Deus e saem da presença dEle, Ele não sai da nossa presença, nós aqui saímos da presença dEle. As portas da igreja aí, tem convite para entrar aí? Tem que entrar com convite, tem que pagar alguma coisa? Nas portas estão escancaradas. Cadê o povo? Cadê o povo? Para outros lugares, então será que é por causa do frio? O frio não impede a pessoa para ir para os lugares tortuosos, mas não impede de jeito nenhum. Deixa eu ver se é Hebreus. Apocalipse 3:20. Deus é fiel, aleluias. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Então, amado, todo dia Deus está lá, ó, por causa das nossas orações. Está lá batendo na porta do coração do marido que bebe, da esposa que está desviada da presença do Senhor, dos filhos que estão afastados, dos drogados, das pessoas que estão na idolatria, na feitiçaria, em vários lugares por aí. O Senhor está ali batendo por causa das nossas orações. Mas quem que abre a porta? Quem que tem essa chave aí? Nós, não é Deus. O inimigo arromba a porta, mas o Senhor bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, quem que é essa? Somos nós. A chave está com nós. Nesse caso a chave está com nós. Quem tem a chave da vida e da morte é o Senhor, mas essa chave do coração pertence a nós. Aí a pessoa, acho que ela nem só abre não, elas põem até aquele travessão atrás da porta do coração e fecha com 7 chaves lá para não entrar de jeito nenhum. Ela quer ficar na derrota, quer ficar aí na tristeza, na infelicidade, sendo enganado. Ela quer ficar ali. Mas o Senhor não desanima. No outro dia, através das orações daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus que tem orado para aquela pessoa, o Senhor vai lá, visita aquela pessoa de novo, está lá, batendo. Uma hora ela abre. Uma hora foi assim na minha vida, uma hora foi assim na sua vida. Foi lá no nosso pastor Daniel, tocou nele, ele abriu a porta, Deus entrou e não saiu mais. Entrou na sua vida, na minha vida, né? Não saiu mais, está aqui, aleluias. Mas tem umas pessoas que Deus entra, a casa está suja, Deus começa a limpar aquilo tudo. Vai limpando. Mas a pessoa, ela começa a se sujar de novo. Aí a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é sensível. Aí ele sai, o inimigo vem, encontra a casa vazia. Enquanto a casa vazia, ele vem com mais 7, com mais um que era ele, dá 8 espíritos. Aí o quadro da pessoa que já era terrível, já fica sem controle de tudo. Então, amado, uma vez visitada a casa pelo Espírito Santo, que é o nosso coração, ele tem que permanecer lá. Não importa a dor que você está nela, o importante é você ficar firme e morar no céu, aleluia. Nós estamos aqui para ficar aqui para sempre nesse lugar, nós vamos sair daqui.
Outro dia mesmo eu estava falando com a minha família lá, né? Nossa mãe está lá com 93 anos, vai fazer 93 agora em agosto, se Deus assim permitir. 93 anos, eu falei com meus irmãos, você lembra que nós pulávamos aí nesse equipe ali lá da ponte, com 13, 14 anos, 15 anos? Falei, nós estamos ficando velhos. Nós percebeu, nós achando que você não é aquela criança mais de 15 anos, 18 anos, que eu rodava para cá, nós estamos ficando velhos. Então e passa rápido, irmão, parece que foi ontem mesmo. Então, nós temos que nos posicionar sabendo que verdadeiramente o Senhor tem plano na nossa vida e que Ele está voltando. E muitas pessoas aqui ainda vão passar por dificuldades, umas de um jeito, outras de outro jeito, porque o Senhor vai nos colocando à prova, porque vão entrar no céu só os verdadeiros adoradores. As pessoas que vão passar por situações difíceis, mas vão passar dando glória a Deus, aleluias, sem murmuração. Quem murmura não entra lá. Então nós precisamos rever isso aí. E mais, o ser humano sempre procura julgar as pessoas. Na maioria das vezes, né? Isso aqui não serve de exemplo para todos, mas na maioria das vezes sempre há um julgamento nosso para alguma pessoa. Por quê? Pela aparência. Na maioria das vezes é pela aparência, como a gente falou no começo. Para contratar alguém para trabalhar na sua empresa, você que tem empresa aqui. Então, você olha lá, você vê o jeitinho da pessoa, a aparência ajuda muito. Se for para vender, tem que ter boa aparência. Se for para escondido lá no fundo, pode ser qualquer pessoa, mas se for para vender na frente, tem que ser boa aparência. Então, quem vai ficar na frente lá é uma pessoa sem caráter, sem pudor nenhum que vai ficar lá na frente. O bom que poderia ficar para você, um bom vendedor, pela aparência, ele não fica. Você dispensa aquele que você não serve, já está cheio aí, mas mentira, porque você não tem boa aparência. E depois a empresa passa um sufoco com aquela pessoa que tem boa aparência. Outra coisa, conforme nós falamos lá no começo também, para namorar, para conversar, no ponto do ônibus, um Uber que você chama, você olha assim para a pessoa assim, será que esse cara é Uber mesmo? Será que isso não é falso, não? Será que é um golpe que eu vou caindo, não? A cara desse motorista, não está muito confiante, não. Você julga a pessoa, estou vendo uma pessoa maravilhosa de lidar, mas e a aparência? Aquilo que você vê, que você confia, mas não é assim. Então, amados, para conversar com a pessoa no ônibus, se for uma pessoa de boa aparência, e puxar um assunto com você, não, o ônibus está demorando mesmo, né? Esses ônibus estão quebrando à toa, mas se for uma pessoa, dependendo da aparência da pessoa, já vai virando para o canto, você mostrando que você não quer conversar, está sentado do seu lado. Então, amados, 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, aleluia. Então, o profeta Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi, e está procurando aí do rei de Israel, para ungir o rei de Israel. Aí para ungir um rei, o rei tem que ser um guerreiro, uma pessoa de porte, uma pessoa guerreira que sabe lutar, uma pessoa que vai poder comandar uma tropa, comandar ali um palácio. Ali então, antes que começasse a passar os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, na frente do profeta Samuel, o que aconteceu? Nem Samuel e nem Jessé não sabia quem que era esse rei. Porque quem que Jessé, o pai de Davi, coloca para Samuel? Chama os 7 irmãos de Davi, tudo fortão, para colocar ali, valentão, pessoas, guerreiros, para ficar ali. Aí Samuel, Deus já tinha falado com ele, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Para a guerra, para ser rei, tinha que ser daqueles 7 ali. Mas aí Deus falou, não, você está olhando ali a aparência, mas você olha o coração, eu, Senhor, olho o coração. Aí, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, tocou ali no profeta Samuel, falou, esses 7 aí,
não tem mais nenhum aí, não? Pô, tem um aí, mas... Aí o pai dele falou, pastor de ovelha, tocando harpa, aqui não, tipo assim, vamos pegar a nossa linguajada aqui. Aqui não, para rei não dá não, para rei de Israel não dá não, que não vale nada não, hein? Ele só fica lá no mato cuidando de ovelha, mas Davi já tinha matado um urso e um leão. Eu falei, traz ele. Na hora que Davi entrou na porta, um menino raquítico, franzino, falou assim, é este. Então assim também foi quando o Senhor nos tocou. O Senhor falou assim, vem cá, irmão fulana de tal, vem cá, irmão João, vem cá, irmã Maria, vem cá você. Ah, Senhor, mas eu não tenho quanto tem. Você é escolhida de Deus, eu vou mudar a sua vida, eu vou transformar o seu caráter, eu vou fazer uma grande mudança na sua vida e você vai ser boca de Deus dentro da sua casa, na sua família. Por isso que nós estamos aqui. Conforme nós falamos, nós aqui, pastor, jamais eu pensei em estar dentro de uma igreja, ainda mais com a credencial de pastor. Jamais pensei isso, meus irmãos. Mas Deus mudou minha vida, porque quando Ele bateu a porta do meu coração, Ele deve ter batido várias vezes. Várias vezes. Só minha mulher orou para mim 14 anos. Tá? Então, várias vezes. Com certeza eu não abri a porta naquele momento. Mas teve um dia que eu recebi um toque tão forte e tão precioso da parte de Deus, que eu abri a porta. Aleluias. Foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu abri a porta, Deus mudou a minha vida. Foi difícil, o inimigo me chamando para um lado, começou a abrir porta para mim, de churrasco, é disso, é daquilo, coisa que tinha um tempão que eu não ia. Mas eu vou ficar aqui. Às vezes, meu coração que engana, querendo me julgar para lá, e a outra parte do coração é aqui que é o certo, aleluia. Então eu dei ouvido à voz de Deus, estamos aí hoje, aleluia, graças a Deus, se não pelo tempo que já tem, que eu estou na presença de Deus, eu já tinha partido muito tempo, e para um lugar muito ruim, se eu partir daquela forma, muito ruim, apesar da gente sempre procurar não fazer mal às pessoas, aquilo que a gente pensa, o que é não fazer mal para as pessoas, para essas pessoas que estão em fora? Se você não estiver roubando das pessoas, não estiver batendo ninguém, não estiver fazendo maldade com ninguém, não matar ninguém, você é uma pessoa muito boa. Assim que eles pensam aí fora. Mas não é só isso. Nós sabemos que para ser uma pessoa muito boa, você tem primeiramente que ter a presença de Deus na sua vida, é entregar a vida para Jesus, é mudança de caráter, mudança de comportamento, aleluias. Então, amado, isso tudo Deus fez na minha vida. Houve uma mudança em toda a plenitude do meu coração, na minha mente. Nós somos falhos, nós erramos, mas quando você confessa a Deus os seus pecados, Ele te perdoa. Nós lemos aí, 1 João 1,9. Então, amados, nós precisamos entender as coisas de Deus. Então, aqui Samuel vai e escolhe Davi. Então, amado, a igreja, se é a igreja, né? A igreja que eu falo é a igreja que está como igreja, mas não está como a igreja que é o trigo, está como joio. Se essa parte da igreja, se a nossa família, os amigos, os vizinhos, se essas pessoas quiserem ouvir a voz de Deus, Deus tem um recado para elas. Deus tem um recado para elas. E elas que estão nos assistindo agora, estou vendo na rede social, elas vão ouvir esse recado agora. Ezequiel 11:19. Glória a Deus. Aquela pessoa é resistente à voz de Deus. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, aleluias, glória a Deus, aleluias. Então Deus pode, Deus muda, Deus tira o coração de pedra, coloca um coração de carne e muda a vida e o destino daquela pessoa, aleluia. O destino daquela pessoa estava a condenação eterna, ao fogo eterno, o lago de fogo e enxofre, mas agora Deus, quando Ele entra para vencer, Ele não perde batalha, Ele entra e muda a vida, o caráter e a vida futura daquela pessoa, que é a vida eterna. Então Ele põe a pessoa na vida eterna, uma pessoa que estava para condenação eterna. Assim fez com a maioria de nós que estamos aqui, irmãos, e continua fazendo, porque tem uma mentira que ela vem assolando aí as igrejas há muitos e muitos anos.
uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira! Você que está nos ouvindo pela rede social, mentira, isso não existe, a salvação é todo dia. Todo dia. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, tem nada disso. Tem nada disso. O nosso Deus, Ele muda história, irmãos. O nosso Deus, Ele muda, as pessoas transformam, né? Mas as pessoas têm que querer. Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Até os discípulos, quando eles começam a questionar Jesus, ó, eu já mandei um montão de gente embora, dando uma palavra dura para eles aí, se vocês quiserem, vocês podem ir embora também. Aí Pedro, nós vamos para onde, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, aleluia. Então, eles sabiam, eles iam para onde? Para onde que eles iam? Para onde que nós vamos, irmãos, se nós saímos da presença de Deus? Nós vamos para dentro de casa dormir, para ver jogo, para ver televisão, ver novela, para fazer o quê? O que nós vamos fazer? Eu te falo, a princípio vai ser isso. Depois, aí começa barzinho, aí começa outras coisas que não precisa falar, e quando vê, você está afastado, nunca mais você entra aqui dentro, só pela misericórdia. Só pela misericórdia. Quem nunca entrou, ainda vai lá, ainda volta. Mas quem já está há muito tempo, o que nós vamos fazer lá fora? Tem nada para nós. É só a perda de família, de saúde, perda de dinheiro e perda da salvação. Só isso. E só isso. Eu estou falando daqui a pouco, é muita coisa, só falar da salvação é muita coisa. Então, amado, uma vez salvo, salvo para frente. Lê do engano, isso é uma grande mentira. O Senhor nos adverte para não cairmos. O Senhor nos adverte para que a gente não venha a cair. Provérbios 4, 23. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Está vendo, irmão? Tem muitas coisas na nossa vida que procedem do coração. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Que ele é enganoso e mentiroso e mais perverso que todas as coisas. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, aleluia. Tanto na vida espiritual, quanto na vida no corpo físico. Se seu coração for ferido, tiver um dano muito profundo, uma bala, uma flechada, uma facada, não sei o quê, já vai embora. Pegar no coração, já morre mesmo. Morre mesmo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós aqui, mas se estiver na presença de Deus, você não morre nem eu morro, a gente vai para a vida eterna. Para a vida eterna. Mas se você estiver lá fora, se você estiver afastado de Deus, para onde você vai? Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, amados, o nosso coração precisa ser quebrantado para que Deus possa atender os nossos desejos, nos abençoar. Nosso coração precisa ser blindado. Não por Deus, mas por nós mesmos, porque as nossas vontades, então as nossas vontades, elas têm que sair de cena e entrar a vontade de Deus na nossa vida, que muitas das vezes as nossas vontades, conforme nós falamos lá, elas verdadeiramente, elas nos afastam da presença de Deus. A vontade de muitas pessoas que talvez não estão no culto agora de noite, foi ficar em casa deitado, talvez para ver algum jogo, ou porque está fazendo um pouco de frio. Foi vontade das pessoas, mas é de Deus, foi essa? Não, que talvez estivesse aqui para ser alimentada com a palavra do poderoso Deus, aleluias. Então, amados, o Senhor ajuda aquelas pessoas, atende aquelas pessoas que precisam, os nossos desejos e nos abençoa. Salmo 37, 4, fala bem claramente sobre essa forma aí, de Deus nos ajudar, de Deus nos amparar, de Deus proporcionar para a gente uma grande bênção. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Está vendo, irmãos? Mas agora é Deus falando, deleita-te também no Senhor. Aí o seu coração está te mostrando uma coisa quando você está no Senhor, confiando no Senhor, buscando no Senhor, seguindo os seus estatutos. Então, aí deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Desejo do teu coração. Eu sou um coração enganoso, mas quando Ele está no nosso controle, no nosso comando, quando Deus está no comando do coração, tudo vai bem na nossa vida, aleluia. É diferente.
É diferente quando é a nossa vontade, quando é a vontade de Deus. Então, por isso que esse versículo é muito importante. Então, amados, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? Um homem submisso, um homem obediente, um homem que fazia a vontade de Deus, um homem humilde. Então, a pessoa, quando é segundo o coração de Deus, essa pessoa tem que ter essas características: ser submissa, obediente, fazer a vontade de Deus e ser humilde. Aí é uma pessoa segundo o coração de Deus, porque Deus é dessa forma. Deus quer que Ele molda o caráter do homem para ficar nessa forma. Deus trabalha na vida de qualquer um, se a pessoa quiser. Na vida que a pessoa que está lá no botequim, na vida que a pessoa que está lá na bagunça, nos caminhos tortuosos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus cuida de todos nós, mas as pessoas têm que querer mudança, têm que querer transformação, e nosso Deus verdadeiramente está trabalhando na nossa casa, está trabalhando na nossa família, verdadeiramente por causa das nossas orações. Deus não é surdo, Deus não é mudo, Deus ouve nas nossas orações, e Deus fala conosco e fala com a nossa família também, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Atos 13, 22. Glória a Deus. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então está falando, segundo o coração de Deus, a minha vontade. Vontade de quem? De Deus. A vontade é de Davi? Não, a vontade de Deus. E lá na frente, Salomão estava com 12 tribos, né? O outro também chama, tem passado para 12 reinos. Deus ia tirar tudo da mão de Salomão. Quem que era Salomão? Filho de Davi. Aí tirou 10 reinos, deu para o povo lá, para o servo dele lá, e ele ficou com 2, assim: não vou tirar tudo por causa do meu servo, teu pai, o rei Davi. Então, por causa de Davi, Salomão não perdeu tudo. Está vendo, irmão? A consequência, né, do pecado, a consequência de pessoas, os pais não estar na presença de Deus, quando a consequência de você estar na presença de Deus é uma família abençoada lá na frente. A consequência de você não estar na presença de Deus é uma família amaldiçoada por causa de você. Você tem autoridade sobre os seus filhos, você tem autoridade sobre a sua esposa, você tem autoridade sobre os seus netos, porque você é um homem de Deus. Deus ouve você, Deus escuta você, Deus fala com você, para você transmitir para a sua família, aleluias. Tem pessoas chorando, tem pessoas passando por necessidade, porque não está ouvindo o pai, porque não está ouvindo o avô falar, ou a avó falar com ele as coisas de Deus, porque as coisas de Deus incomodam, as coisas de Deus machucam a pessoa. Porque é difícil você, quando você gosta, vamos pegar um exemplo, né? Você gosta de tomar uma cervejinha, você gosta de fazer isso, você gosta de fazer aquilo, e a palavra de Deus vai contar aquilo, e aquilo machuca a pessoa. Aí está ali, naquele quadro, sempre eu lembro disso, quando eu passo pelo aquele quadro, eu dou uma olhadinha para ali, vejo, naquele quadro, né, Billy Graham falando ali. Não é fácil, não é difícil pregar a palavra sem ofender as pessoas. É impossível. Não é difícil, né, pregar a palavra às pessoas sem ofendê-las. É impossível. Toda vez que você fala a verdade, tem um ditado popular também que fala: a verdade dói. Então, amado, a pessoa não gosta de escutar a verdade. Você está se acabando, olha como é que você está. Você não está comendo, você está emagrecendo, você está virando um cabo de vassoura, você está pensando, não sei quanto, olha o seu semblante. Quando você vai com a pessoa, em vez da pessoa parar, fazer uma reflexão, é verdade, minha mãe está certa, eu discuti com ela, mas eu me acabei, minha roupa aqui cabe 2 de mim dentro da minha calça comprida, né? Não. A pessoa ela debate, por causa de quê? Ela não tem o Espírito Santo. Ela tem seu próprio entendimento, ela tem suas próprias vontades. Então a vontade que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus.
A vontade de Deus, quando é a vontade de Deus, tudo vai bem, irmãos. Eu sei que às vezes é resistente, a palavra de Deus, a pessoa é resistente a ela, mas quando a pessoa abre a porta do seu coração e deixa Deus entrar, aí começa a transformação, começa a mudança na vida da pessoa, no entendimento. Aí o Senhor verdadeiramente arranca aquele coração de pedra e põe um coração de carne na vida daquela pessoa, e verdadeiramente acontece a grande mudança que a família esperava, porque Deus está trabalhando, aleluia. Quantas pessoas, irmãos, a gente vê na rua aí, você vê que a pessoa está desorientada, está andando sem rumo, mas vai lá falar agora, lá no botequim, ele te expulsa de lá do botequim. Aí tem um momento certo, tem que vigiar muito para você poder falar. Tem casos, tá, irmão? Tem os casos extraordinários. Eu já vi pessoa entrar dentro do botequim para falar com um amigo e o amigo parar de beber. Já vi esse caso aí também, mas é errado. Geralmente quando está bebendo lá, a gente até aconselha, não está pronta para falar com ela, não, que ela está bêbada, não vai escutar nada. Mas quando você sente que é mando de Deus mesmo, não é vontade sua, você pode ir que vai dar certo. Nesse caso deu certo. Esse homem que foi era um homem de Deus, abençoado por Deus. Ele chegou e falou assim: para com isso, senão você vai morrer. Eu sou seu amigo, eu estou te falando isso, e a pessoa parou. Mas é muito difícil você chegar no botequim cheio de gente, cheio de amigo dele, lá, os outros amigos, entre aspas, e você falar isso com a pessoa. Irmãos, não tem outro caminho. É nós ficarmos firmes na presença do Senhor Jesus, não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas ficar olhando em frente, focar em Jesus, porque verdadeiramente nós estamos chegando no fim. Nós estamos a ponto de sair daqui a qualquer momento. A qualquer momento nós vamos sair daqui. Aí eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Você está preparado? Você está perdoando? Você está amando? Você está orando? Você confia em Deus? Você é um verdadeiro adorador? Você não está murmurando contra Deus em momento nenhum? Como é que está a sua vida com Deus? Porque nós vamos ser colocados na balança, para poder ser pesado. A nossa parte que a gente fez, a parte ruim, é boa. Que pesar, que pender para o lado bom, que pender mais para um lado, vamos pesar para o lado bom, você vai para o céu. Se pender para o outro lado, é inferno, lago de fogo e enxofre. Tem que falar a verdade. Você que está nos ouvindo na rede social, é só Jesus na nossa vida. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, nem amanhã, não, é agora. Assim que você acabar de ouvir essa pregação, você dobra o seu joelho, pede perdão ao Senhor, entrega a vida nas mãos do Senhor Jesus e confia nele e sinta ele, veja ele como seu único e suficiente Salvador. É o que nós estamos precisando. Às vezes nós estamos na igreja, mas nós não somos da igreja. Tem que falar essa verdade também. Nós estamos na igreja, mas nós não somos da igreja. Estamos por vontade, por gostar de vir na igreja, ou às vezes até para enganar as pessoas lá fora, falando que a gente é da igreja. Na verdade, nós somos a igreja. Nós já somos a igreja. Aqui e lá no nosso trabalho, nós somos a igreja. Não é só aqui dentro, não. Por que nós estamos falando isso? Porque nós precisamos lembrar que aqui nós estamos adorando o Senhor e lá fora tem continuado da mesma forma, porque os olhos de Deus estão lá também. E lá ainda até nós temos que mostrar mais ainda a santidade do Senhor, exaltar o nome do Senhor lá fora, porque lá fora que estão os inimigos. Na maioria das vezes é lá fora. Então, irmãos, e às vezes eu fico pensando que às vezes tem irmão ainda fica de mal com o irmão dentro da igreja. Nós estamos até comentando isso aqui hoje de tarde, né? E aí vai participar da Santa Ceia. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma deste pão e beba desse cálice. É uma alta análise. Aí a pessoa fala, está lá, eu não gosto daquele irmão é terrível, não gosto dele, não gosto daquele pastor Moisés. Se eu pudesse, eu punho o pé, porque lá naquela escada. Mas aí pode pôr o pé, mas Deus faz eu passar por cima do pé de quem cai é ele. Não adianta. Então, irmãos, eu falo para você, essa pessoa está apta a tomar a Santa Ceia? Ela pode enganar nós, mas não engana Deus. Não engana Deus. É isso que eu estou falando. A gente sai daqui, você sai daqui e está flutuando. Pensa, nossa, aquele irmão, aquele abençoado. Estou vendo no rosto dele, o Espírito Santo, ele está abençoado mesmo. Aí chega lá, está lá xingando os outros, não sei o quê. Aí eu te falo, no grande dia ninguém engana Deus não. Todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo.
todos nós. Então o Senhor vai ver, vai nos julgar segundo as nossas obras. E isso é a igreja, para receber o galardão. Agora, no tribunal de Deus, no juízo final, todas as pessoas comparecerão. Aí vai ser julgado para o inferno, aqueles que vão para o inferno e aqueles que vão para o céu. Então, por lado de cá, que eu acho que a gente tem que ir, né? Ou seja, nós temos certeza disso. Nós e a nossa família serviremos ao Senhor. Então, irmãos, que Deus te abençoe.